Franz Manioto, falando aqui com vocês, Ondoquinhas Ensina. Eu ensino mulheres a faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses com artesanato. Hoje eu vou falar com vocês sobre o grande erro no atacado. Então, o atacado, ele apresenta uma série de benefícios para o nosso negócio. Eu falei para vocês já aqui que o atacado é importante, é bom, porque ele ajuda a aumentar o seu faturamento, ele ocupa a sua produção ociosa, né? Que às vezes a gente fica com a produção ociosa, não tem tanto pedido assim. Você vende para um cliente que talvez você não venderia, porque ele só está interessado em comprar no atacado. Tem um monte de benefícios. Mas hoje, a gente está aqui para falar dos erros. A ideia era falar do principal erro. Eu não consigo falar. Talvez eu vou falar de um central, que eu enxergo. Tanto do consignado quanto do atacado. Mas do atacado, nós vamos falar em outro sentido. E eu quero que vocês reflitam bastante, tá? Vamos lá. O que nos atrai numa venda de atacado normalmente? Normalmente, nós somos atraídos por uma venda, numa produção muito grande, um número elevado de laços e um faturamento relativamente alto. Ou seja, a gente vai impor condições para vender no atacado. Eu vendo no mínimo, um exemplo, né? Você vende lá R$500 de pedido mínimo e tantas peças por produto, né? Tantas unidades por produto e o valor mínimo e quantidade mínima de produtos. Então, você enxerga as vantagens, fala, olha, eu ganho produtividade, eu faço o laço igual, eu vou receber um valor legal logo de cara, tal. Então, nós somos atraídas principalmente pelo caixa, pelo faturamento. O que mais atrai uma venda de atacado para nós é o dinheiro imediato na conta. Porque uma das condições do atacado é que o pagamento deve ser feito metade no pedido e metade na entrega, ou o valor total no pedido. Porque ninguém vai fazer, pelo amor de Deus, meninas, não façam isso. Não façam o pedido de atacado sem receber, jamais, tá? Então, pelo menos 50% de entrada e a diferença na hora de entregar. Então, nós somos atraídas pelo valor, porque são valores altos normalmente, né? Para quem vende varejo, vende aí R$50, R$30, R$100, R$200, quando é um pedido bom, 250. Aí você pega um atacado de R$500, é gostoso, né? É atrativo. Então, isso para os nossos olhos, para o nosso ego até, é super atrativo. Mas agora, eu vou falar com vocês sobre o que eu enxergo ser o principal erro do atacado. É justamente essa ansiedade de vender. A negociação também. A falta de pensar. A falta de refletir se aquela venda de fato é boa ou não é boa para a sua empresa. Fran, como assim? Vou refletir, vou pensar. Eu quero colocar vocês para pensarem hoje. Existem vários problemas que eu acredito que possam comprometer um atacado. Vamos começar a falar sobre a precificação. A precificação, se ela estiver errada, você vai fazer um atacado e vai tomar prejuízo. Começa por aí. Então, quem não tem certeza de que está com a precificação ok, em dia, redondinha, por favor, não se aventure a vender no atacado, que você pode correr o risco de tomar prejuízo, pagar para trabalhar. A precificação, ela pode ser um grande problema para quem resolve vender no atacado. Se você não tiver ok, arriscado. Outro problema é você, na hora da negociação, vamos pensar que é tudo negociado. Porque a precificação, ela envolve negociação, né? O percentual de desconto que você vai dar para o seu cliente. Então, como é que você vai negociar um percentual de desconto para o seu cliente se você não tem certeza que a sua precificação está ok? Fran, eu não queria perder a venda, não queria deixar passar e resolvi fazer lá, fechei, seja o que Deus quiser. Totalmente errado. Você sabe por quê? Porque a hora que você perceber que você está pagando para trabalhar, você não vai conseguir fazer reajuste com esse cliente e manter a venda. Você vai perder o cliente. Além de você ter tomado um monte de prejuízo, a hora que você perceber que você teria que fazer reajuste no seu preço para ganhar pelo menos alguma coisa,
você vai perder cliente, que ele não vai querer pagar. Eu vou contar para vocês uma experiência aqui em casa esses dias. Eu tô com bastante laço aqui e esses laços são para venda no atacado. Não tem um cliente específico destinado, alguns que estão aqui. Então a gente fez uma produção muito grande para entregar para um atacado e fizemos extra para vender no atacado também, mas não tem cliente definido. E aí nós combinamos aqui com uma empresa que o Júlio venderia, meu marido. E aí eu falei assim para ele ontem, escuta, os laços estão prontos, pode vender, tá? Aí ele falou assim para mim, beleza, por quanto a gente vai vender? Aí eu falei para ele, fiz esse famoso, vamos vender por tanto. Ele falou, mas tem certeza? Aí eu dei uma risada, falei para ele, não. Ele falou, então tenha certeza, porque senão depois a gente não consegue reajustar. É isso. Antes de você fechar uma venda de atacado, você precisa ter certeza da sua negociação. Não é uma aventura, não é um seja o que Deus quiser. A negociação de atacado, ela compromete o futuro da sua empresa, da sua parceria com esse cliente. Querem ver outro aspecto? Às vezes, por um imediatismo, olha como o imediatismo atrapalha o atacado. Coloca aí, escreve no seu caderninho de estudo aí, se você está aqui me assistindo, se você é aluno da Dom Taquinhas, escreve o que eu vou falar. O imediatismo atrapalha a sua negociação. Seja de atacado ou de consignado, não importa. O imediatismo atrapalha a sua negociação. Por quê? Porque o imediatismo faz você tomar decisões, seja o que Deus quiser. E não pode. Às vezes você pega um cliente potencial. Vamos combinar, vamos pensar aqui comigo, ó. O cliente tem uma loja top. Sonho de consumo. A loja é top. Os expositores são lindos, bem frequentada. Tem um potencial maravilhoso de venda. E aí você oferece seus produtos para ele ou ele vem atrás de você para comprar. E você, meio que no desespero e na euforia de querer vender para esse cliente, você começa, empurra esse laço, empurra aquele, empurra, faz ele fazer uma compra e beleza, ele vai até comprar com você, ele vai fechar. Como que vai ser depois? Sabe aquela falsa impressão de que, eu já até falei aqui, que no atacado os laços são do cliente, ele pega os laços e vai embora, a partir dali o problema é dele. É verdade isso, é verdade. Que a partir do momento que ele compra os laços são dele, ele faz os laços que ele quiser. Se ele quiser doar tudo, ele doa, se ele quiser vender por 5 vezes o valor, ele vende, não importa, é dele, são dele. Mas, se você não for uma negociante precipitada, você vai olhar para aquele cliente e vai pensar assim, será que ele vai vender todos esses laços? Quanto tempo ele vai demorar para vender esses laços? Qual vai ser o fluxo de compra dele comigo? Será que se eu mandar isso aqui, toda essa quantidade aqui, eu não estou atrapalhando ele de vender, ao invés de ajudar? Eu estou me livrando, às vezes, de uns laços que estão aqui encalhados, passando para ele, me livrei. Mas aí vai ficar encalhado lá para ele. E aí, o que vai acontecer? Quanto tempo esse cara vai demorar para voltar a comprar com você? Se ele vai comprar com você. Será que não compensaria ali, em vez de um atacado, um consignado? Não, mas eu preciso pegar o dinheiro agora, eu estou precisando de dinheiro. Olha como o imediatismo, a falta de fluxo de caixa, faz com que a gente tome decisões que nos prejudicam depois, ou até imediatamente prejudicam a nossa empresa. Você fica tão desesperada pelo faturamento que coloca o faturamento acima de qualquer outra coisa. No atacado e no consignado, o seu relacionamento com o seu cliente é extremamente importante, tanto quanto no varejo. Você precisa entregar solução para ele, não problema. Você precisa entregar para ele produtos que ele vai vender bastante, que vai ter giro. Você não pode fazer com que ele fique com produtos que vão ficar encalhados, ele não vai voltar. Vai ser um cliente atacado de uma compra só. Não pode, gente. Vocês precisam refletir na negociação. Será que aquele cliente daquela loja maravilhosa que você tanto quis fazer uma venda de atacado de R$1.000, será que não compensaria você ter tentado uma parceria com ele? Às vezes na parceria, ele ia ficar tão animado que ele não ia ter que investir, não ia desembolsar. Você ia lá, ia trocar os laços, ia observar o movimento. Esse vendeu, esse não vendeu, esse eu vou trocar, esse eu vou manter, esse eu vou
trazer mais, está vendendo, eu vou agradar uma vendedora, eu vou agradar outra, e fazer desse cliente uma potência de venda para você? Tem mais. Quando a gente fala de atacado, eu oriento vocês aqui a não colocarem a papeleta de vocês, né? Então, vocês não vão colocar as papeletinhas de vocês lá, com o nome de vocês, nada. Por quê? O laço do atacado não vai com a etiqueta também. Por que a gente faz isso? Porque justamente que o cara pega o laço e é dele. Ele vai vender por quanto ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, e a gente não sabe como é que vai ser isso, né? Se ele pega um laço aqui de R$ 20 e bota para vender lá por 50, tá lá com a sua marca associada, né? Parece que tá explorando os outros. Enfim, é dele. Então, eu recomendo não colocar as plaquetinhas, certo? Não colocar etiqueta, nada. Vai lá sem etiqueta, sem nada, é dele. Portanto, a sua marca, ninguém nem sabe que existe no atacado. Concorda comigo? O status é dele. O laço pode ser maravilhoso, mas é da loja. Joaninha loja. É da Joaninha lá. Ah, o laço da Joaninha. Não é o laço Dom Doquinhas que vende na Joaninha. Entendeu? Então, quando a gente fala de uma parceria, por exemplo, ela está agregando. Se a Joaninha for uma loja top na cidade, em Cuiabá, por exemplo, nem existe essa loja, eu acho. Estou dando exemplo. Se a Joaninha for uma loja top, a Joaninha vai agregar valor. Olha, vende laço Dom Doquinhas lá na Joaninha. Ou, vocês já viram os laços que tem lá na Joaninha? Uma marca agregando valor à outra. A minha, a loja, e a loja, a minha. Então, vocês precisam refletir sobre o imediatismo na hora de negociar, tanto no atacado quanto no consignado, porque ele compromete a sua negociação. O imediatismo, ele impede você de pensar no que de fato pode ser mais frutífero para o seu negócio, pode te gerar mais resultado para o seu negócio, porque você está única e exclusivamente focada naquele faturamento que vai entrar, às vezes, só uma vez. Você não pensa a longo prazo. Vocês precisam aprender a pensar a longo prazo. Como é que vai ser lá na frente? Se eu faço um trabalho para vender para uma cliente várias vezes, por que eu não posso aplicar essa mesma estratégia para atender um cliente de atacado várias vezes? É a mesma coisa. Só porque ele compra em grande quantidade, sem a sua marca, você vai tratar ele de outra forma? É cliente. Tem manias, tem necessidades diferentes uns dos outros. Uns choram mais, outros choram menos. Uns vendem mais de um produto, outros mais do outro. Uns têm plena capacidade para ser uma parceira, só não está enxergando, aí de repente depende de eu montar um plano de ação para mostrar para ele o que ele está perdendo. Então, comece a tirar o imediatismo das suas negociações, olha ao redor, olha para tudo no âmbito geral para esse cliente, não olha só para o número, para a quantidade de laços que ele quer comprar e vender. Olha para a quantidade geral, para a situação de maneira geral, analise tudo, observe o que vale a pena, o que não vale a pena, e monte a sua proposta individualizada para cada cliente. Eu não estou aqui falando que vocês precisam criar condições de atacados específicas para cada cliente, não. Mas eu falo sempre isso com as minhas alunas. Não existe regra que não possa ter uma exceção. Às vezes a gente precisa olhar para cada negociação como única e para cada cliente como único, para a gente não perder as oportunidades, para a gente não deixar escapar o ouro das nossas mãos. O imediatismo que você tem para receber um atacado te impede de vender várias vezes para esse mesmo atacado. Te bloqueia, ou melhor, te limita, te deixa preso a só aquele faturamento ali de 500, 600 reais, uma única vez. E aí eu recebo mensagem assim, ai, Fran, eu vendi atacado só uma vez, a pessoa nunca mais comprou. Ai, o cliente atacado nunca mais me procurou. Por que será?
a grande chance é de que ele tenha comprado laços que ele não vende. E às vezes, gente, vamos pensar, pense comigo. Nós cuidamos dos laços de uma forma, né? Então, a gente pega o laço, a gente arruma o laço, a gente desamassa, passa um cheirinho, coloca na plaquinha lá de venda, né? E arruma bonitinho. O cliente de atacado, ele não trabalha só com laços, muito provavelmente. São raros os que trabalham só com laços. Eles não trabalham só com laços. Então, como que ele pega? Ele pega aqui, põe, vai, traz, transporta, e o negócio fica lá, daquele jeito, vira isso o laço. E vai continuar, porque ele não sabe arrumar, ele não sabe organizar, ele não sabe compor, talvez, um look com aquele lacinho. Quando você não consignado, tem a oportunidade de dar essa assistência para o cliente e organizar, e arrumar a vitrine, e passar lá de vez em quando, e ter aquele olhar sensível de que aquilo lá não está vendendo, e tirar da loja logo, antes que as pessoas fiquem olhando para aquilo como algo encalhado. Então, vocês precisam aprender a olhar para cada cliente como único, tirar o imediatismo, colocar uma lupa na negociação e falar, peraí, deixa eu observar as ciladas e as oportunidades que tem aqui nesse cliente para mim. Deixa eu analisar. Oi, fulana, tudo bem? Aonde você atua? Qual cidade? Você tem a loja? Uai, gente, quando a gente quer vender para alguém, eles fazem um questionário para a gente, né? 1000 perguntas. Quanto você cobra, quanto não cobra, onde você fica, se você tem fábrica, se não tem, se emite nota, se não emite, quanto que é o prazo de entrega, se envia, quem paga o custo, pipipi, 1000 perguntas. Por que a gente, quando somos procuradas por clientes de atacado, não podemos também extrair informações para ver não só se aquele cliente é um cliente em potencial de atacado, mas também se de repente não seria legal eu oferecer uma parceria. Obviamente, a gente tem que pensar sempre em parceria na nossa cidade, né? Locais próximos, que eu consiga dar essa assistência. Não é gente lá do Rio Grande do Sul querendo comprar atacado aqui comigo hoje, eu vou querer propor uma parceria lá, é muito difícil. Então tem que ser nas proximidades. Mas normalmente nós somos procuradas por lojistas da nossa cidade. Quem já recebeu propostas de atacado aí, sabe do que eu estou falando? Normalmente. Acontece de fora? Acontece. Aí, obviamente, né? Se é uma pessoa de longe, você vai oferecer o atacado, realmente. Mas, da mesma forma, tirar o imediatismo e o desespero de vender e atender esse cliente com excelência. Para você entregar para ele o melhor para ele e não só o melhor para você. O melhor para ele, o melhor conjunto para ele, entende? As melhores escolhas, as melhores combinações de produtos para que ele tenha sucesso com esses produtos que ele levou para vender, que ele comprou de você para revender. Vou tomar uma água aqui e vou pedir para vocês pegarem a canetinha aí para anotar, que eu acho importante vocês observarem em relação ao atacado, tá? Para não cair nessas ciladas, para não errar ou para acertar. Primeira coisa para vocês prestarem muita atenção no atacado, precificação. Vocês precisam ter a precificação ok. Só com a precificação ok, vocês podem cogitar falar de vender no atacado. Do contrário, não se aventure. Não faça assim, seja o que Deus quiser, porque você vai enfiar os pés pelas mãos. Não é profissional, não vale a pena, tá? Então, se você não está com a sua precificação ok, atacado não pertence a você. Portanto, se prepare primeiro, né? Estude a precificação, aprenda a precificar, tenha certeza dos seus valores de varejo, tá tudo rodando bonitinho, ok, aí beleza, você tá liberado para falar de atacado. Precificação tá ok? Colocou aí, precificação ok? Vem a parte de se livrar do imediatismo, ou tomar cuidado com o imediatismo. Aquilo que vocês fazem, fechar negócio por impulso, comprar por impulso, tudo que vocês fazem com imediatismo, ou com um único foco, que seria a renda, isso vai te atrapalhar muito. Então, cuidado com o imediatismo da necessidade financeira, que ela faz você tomar decisões, não é que vão ser decisões erradas, não é isso, entendam.
Não é que você querer fechar uma venda e falar, não, eu quero fechar, fechei, porque eu estou precisando desse dinheiro mesmo, R$ 1.000, vai pagar meu aluguel, beleza. Não é que isso seja errado. O que eu quero que vocês entendam é que o imediatismo, a falta de pensar, de observar o cliente, de repente pode te impedir de faturar até muito mais com esse cliente. Por quê? Por causa desse desespero para fechar a venda, para pegar esse dinheiro alto, rapidão. Então, cuidado com o imediatismo. Essa é uma outra coisa que eu queria falar para vocês. E outra coisa, aquele gerenciamento de dados do cliente que eu falo para vocês lá, para vocês fazerem com os seus clientes pessoa física, com os seus clientes de varejo, né? CRM, vocês precisam de CRM também para atacado. Para que é isso? Vocês precisam aprender a administrar os dados dos seus clientes de atacado, a extrair dos seus clientes do atacado o maior número de informações possível, para que você possa oferecer para ele produtos o mais assertivo possível. Então, o mesmo atendimento, a mesma preocupação com atendimento e com gestão de dados de cliente, de pessoa física, venda varejo, você precisa ter para os seus clientes de atacado, para oferecer para ele o que é melhor para ele, para você ter sucesso na sua venda e para você continuar vendendo para ele. Seria mais ou menos assim, como vender mais de uma vez para um cliente de atacado. O cliente de atacado é um cliente e você precisa entender isso. Olhar para ele como um cliente, não como uma fonte de venda rápida, apenas. Tá certo? Que vocês se organizem melhor, que vocês prestem bastante atenção quando vocês forem tomar iniciativa de negociar, quando vocês forem fechar alguma venda para atacado, para consignado, para que vocês possam ter parcerias, tanto de atacado quanto de consignado, que não deixa de ser uma parceria, né? O cliente acaba comprando sempre com a gente, você faz até amizade, para que seja próspera, para que tenha sucesso, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.